Gente, é uma aventura? É uma aventura, mas vamos lá, a gente tá aqui pra isso. E você já deve ter escutado que o Egito tem um trânsito louco, né? E realmente é um trânsito louco. Mas a gente aprende a lidar com essa situação. E pra gente, a melhor forma de se locomover, principalmente no Cairo, foi utilizando Uber. Foi a forma mais prática e rápida e eficiente. Em alguns momentos, quando eu estava acompanhado de outros egípcios, e o motorista percebia que eu não era egípcia, sempre tinha assim uma negociação, porque eles sempre pediam um valor a mais, mesmo para os egípcios. Mas interessante que quando eu estava sozinha, do momento que eu pedia Uber pelo aplicativo, eu sempre reforçava, né? Não sei, 200 pounds, Egyptian pounds, 200 Egyptian pounds, o tempo todo eu reforçava e o motorista falava assim, esse é o valor. Então eu nunca tive problema, se era 200 eu pagava 200, se era 100 eu pagava 100. Não é um valor exorbitante de Uber no Egito, é um valor bem tranquilo, então eu me locomovi muito bem utilizando Uber, tanto sozinha quanto com os meus amigos egípcios. Porém, eu também utilizei o trem, o metrô e o tuk-tuk, né? Que é uma forma divertidíssima de andar no Cairo, de se locomover. Eu não sei nem explicar para você, é meio uma bicicleta com uma cabinezinha e é todo aberto, né? Então você vai sentindo toda aquela brisa durante o motorista e o motorista vai pisando fundo naquele tuk-tuk e a gente vai ali se divertindo. Não são trajetos muito longos, por exemplo, do lugar que eu estava até o metrô, ou então do metrô até um lugar mais próximo, então não é muito. O valor também fica nessa questão de 50 pounds, 100 pounds, Egyptian pounds, então não é um valor muito, muito grande, daria o quê? 2 dólares, 3 dólares talvez por viagem, tá? Dá pra ir até 2 pessoas, acredito 2. Eu andei com 2, eu e mais uma, né? Nós andamos em 2. Não sei se dá pra. Acredito até que vai uns 3, pode ser apertadinho lá. Mas é um passeio muito gostoso e muito divertido. É uma aventura, na verdade, porque o trânsito é louco. As pessoas andam na rua, elas não têm hábitos de andar na calçada. Eu perguntei para vários egípcios por que eles não andam na calçada. Bom, também acho que nem dá, gente, porque as calçadas geralmente, principalmente em downtown e nos lugares de maior comércio, as calçadas são tomadas por bancas de produtos sendo vendidos, então as pessoas realmente, e não é como a nossa cidade, eles realmente andam pelos carros, tá? Atravessando ali na frente dos carros, é uma loucura. Então, tanto é que a buzina é o tempo inteiro buzinando. Às vezes eu falo, as pessoas buzinam lá até sem necessidade, mas é um hábito de buzinar. E eu ouvi de um egípcio que esse barulho no trânsito, para eles, é como se eles estivessem ouvindo Beethoven. Então, é uma coisa que eles já têm costume de fazer, tá? Um outro meio de transporte interessantíssimo que eu peguei foi o que eles chamam de minibus, mini ônibus, né? Que são para nós aqui aquelas townerzinhas que tem. E ali sim, gente, vão 5, 6 pessoas. Mas foi muito divertido também. Eu acabei fazendo amizade com algumas egípcias quando eu pegava esse tipo de transporte, porque elas me viam falando em inglês e elas queriam saber de onde eu era. E quando eu dizia que era do Brasil, todo mundo acabava puxando conversa, né? Então, as mulheres, claro. Então, assim, era uma forma divertida de se locomover na cidade e também de conhecer o costume egípcio. Foi muito legal. O metrô, eles têm um metrô muito extenso também, tá? Só que o metrô eu acho confuso. Eu não conseguia andar no metrô sozinha, eu estava sempre acompanhada por uma amiga egípcia e a gente andou por vários lugares, inclusive ela também se atrapalhou em alguns momentos, né? Confundia a estação, a gente ia pro lado errado, ela se ligava, a gente voltava pro lado correto. Então, o metrô eu não sei se a gente consegue, como turista, usar de uma forma simples. Tem placas em inglês também, mas eu acho um pouco confuso. Ele é muito grande, tá? Mas eu usei bastante o metrô para me locomover também na cidade do Cairo, tá?
e tem muita estação. Então, em Downtown, que foi onde eu fiquei, era muito fácil de sair do metrô para chegar no meu hotel. E olha que eu fiquei em 3 hotéis em Downtown, mas os 3 hotéis estavam próximos de estações. Então, foi muito legal. Uma outra forma que eu usei foi o trem, porque eu fiz uma viagem, eu fui de Cairo até Alexandria, eu fui de van, mas quando eu voltei, porque, gente, eu fiquei com uma dor nas costas, que é uma viagem de 3 horas e meia, e a van vai lotada de gente, então eu fui desconfortável, porque não é confortável. E falei para minha amiga, vamos voltar de trem, porque eu preciso descansar as costas. E nós viemos de trem. Não vim de trem classe executiva, vim de classe econômica, mas super tranquilo. As poltronas são confortáveis, são espaçosas, então foi muito melhor a viagem de trem do que de van, de Alexandria para o Cairo. Andei então de trem, de metrô, de tuk-tuk, de minibus. E andei muito a pé também, porque quando você seu hotel fica em Downtown, por isso uma dica que eu dou. Fique em Downtown. Ai, mas e as pirâmides? Ficar perto das pirâmides? Talvez se você quiser ficar uma noite no hotel nas pirâmides, para você ver o show de luzes, para você tomar um cafezinho e olhando as pirâmides, é legal você fazer a reserva para uma noite. Porque não é caro, tá, gente? Custa em torno, às vezes você acha até a diária, $40, $20, depende muito de onde você vai ficar, tá? Tem mais caro também, $100, $200, aí depende do hotel que você quer ficar. Mas do Cairo até Giza, que é onde estão as pirâmides, não é longe, você pega o Uber e é tranquilo. Eu fui de carona, tá? Com os amigos, mas a gente foi uma outra vez para lá de Uber. Então é tranquilo também, não é um passeio muito caro pagando Uber, não. Vale muito a pena você usar Uber no Cairo, no Egito. Eu também usei Uber em Hurghada, Luxor e Aswan não precisei, mas em Hurghada eu também usei Uber. Foi super tranquilo. Tem um outro aplicativo que eu não me recordo o nome agora, mas tem muita gente que usa também esse outro aplicativo. Eu não usei. Para mim o Uber foi super eficiente. A única coisa que eu fiz, gente, porque eu já tinha visto um vídeo anterior, eu não paguei o Uber no cartão de crédito. Porque eu ouvi gente dizendo que às vezes pagava no cartão de crédito e o motorista, quando chegava no destino, dizia: agora são tantos, você tem que pagar tanto, né? Então, eu preferia sempre pagar em dinheiro. Eu tirei a função cartão de crédito e pagava em dinheiro, tá? Por isso, o que eu falo pra vocês. Chegou no Cairo, chegou no Egito, ou chegou na cidade que você chegou no Egito, já troca o seu dinheiro por Egyptian Pounds. É muito mais cômodo você pagar por Egyptian Pounds. Aliás, onde você vai, geralmente as pessoas te perguntam, é em dólar ou dinheiro egípcio? E alguns restaurantes também não aceitam cartão, tá? Não é que não aceitam, tá, gente? É como no Brasil. Eles preferem que a gente pague em dinheiro porque não paga taxa, né, do cartão. Então, é muito legal você já trocar o seu dinheiro. Você já troca nas maquininhas, é super prático. Gente, acho que eu troquei o dinheiro em 1 segundo. Primeiro eu troquei $300, que deu quase 15 mil Egyptian Pounds, e com 15 mil Egyptian Pounds você faz bastante coisa, tá? Então, porque uma refeição, às vezes, para 2 pessoas, você paga $6, então é um valor bem tranquilo pra gente, tá bom? Agora, o transporte é muito bacana. Tente, quando você estiver lá, tente aproveitar e usar de tudo que você puder, tá bom? E atravessar a rua no Cairo. Ai, meu Deus, é um desafio. Eu fiquei apavorada no primeiro dia, porque, gente, não tem sinal, assim, e quando tem, dificilmente eles respeitam o sinal, o semáforo, e você tem que meter as caras, e assim, entrega na mão de Deus e vai. E eles falam isso pra você: não para, porque eu no começo começava a correr, eles: não corre, me segue. E aí no terceiro dia eu já comecei a atravessar sem muito estresse, mas claro que o meu coraçãozinho pum, porque o motorista não para não, gente, eles vão acelerando e vamos que vamos. E você tem que atravessar, não dá pra você também ficar parado no meio, se você vai embora. E é meio louco, mas a gente acaba aprendendo, né? A gente tem que ir com a mente aberta, porque realmente, quando você vai pro Egito, você vive e mergulha numa experiência completamente diferente do que a gente vive
no Brasil e em outros países que eu também já visitei. Foi uma loucura, mas uma loucura muito gostosa.